que é que nós vamos tratar nessa noite? Quando eu estava orando e estudando algumas coisas para vir falar, para ministrar nessa noite, uma palavra veio forte no meu coração e o esboço caiu. Uma palavra veio forte no meu coração, que foi recomeço. Diga-se comigo, recomeço. E nessa noite eu quero dizer para você que você pode recomeçar. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, mesmo de máscara, mesmo distante. Diga para ela, você pode recomeçar. Amém? Você pode viver uma realidade diferente. Você pode viver uma nova história. Você pode viver um início novo. Você pode viver um novo começo. E recomeçar significa realmente isso. Recomeçar significa reiniciar. Significa um novo começo. Viver uma nova chance. Recomeçar significa se refazer depois de uma interrupção. Algo pode ter acontecido no meio da jornada, no meio do caminho, e as coisas saíram do que estava programado, do que estava planejado, talvez, ou daquilo que você tinha no coração como convicção. E você pode ter, por algum motivo, paralisado ou até regredido, voltado atrás. Nessa noite, Deus tem uma palavra para você, e Ele tem para dizer, e eu estou aqui para dizer, como mensageiro do Altíssimo, para dizer para você que você pode recomeçar. Que você pode viver uma nova história, que você pode viver algo novo da parte de Deus, sabe? Deus é especialista em fazer algo novo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Isaías, no capítulo 43. Deus, Ele é especialista em fazer algo novo. E Ele tem prazer nisso, sabe? Jesus dizendo, Ele disse que Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Ele nos chamou para viver novidade de vida, sabe? Com Deus, a nossa vida ela é uma aventura maravilhosa. E é de fé em fé, de glória em glória, até nos tornarmos dia perfeito. Essa é a vida com Deus. Se você está vivendo algo diferente disso, ei, eu quero te convidar nessa noite a recomeçar. Eu quero te convidar nessa noite a recalcular a sua rota. Talvez por algum motivo você se desviou do alvo, se desviou do caminho, você se perdeu na jornada. Mas nessa noite é a noite do seu recomeço. E sabe, Deus, Ele não te limita no recomeço. Muito pelo contrário, Ele é especialista também em recomeços. E nós vamos ver ao longo da Bíblia, que a Bíblia, ela em toda ela, se nós formos observar os heróis da fé, se nós formos observar os personagens que aparecem na Bíblia, todos eles tiveram a oportunidade de recomeçar. Todos eles tiveram a oportunidade de se restabelecer e ter uma nova chance. E não é diferente comigo e com você. Amém? E em Isaías, no capítulo 43, no versículo 16, diz assim: Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Isso lembra a passagem, né, do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Ele falando, assim diz o Senhor. Diga, Deus fala. Amém? Que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que interessante. Deus é aquele que fala e Ele está dizendo, ei, eu que realizei coisas maravilhosas no passado, como a abertura do Mar Vermelho e fiz o povo passar por meio de uma vereda entre as águas impetuosas daquele mar. Eu digo para vocês, não se lembrem das coisas passadas. Não considere tanto as coisas antigas, porque eu faço coisa nova. Eu tenho novidade para comunicar para você. Porventura vocês não percebem isso? E ele diz, sou eu quem faz um caminho no deserto. Ei, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo no deserto. E eu quero te apresentar o teu pai, que já foi falado aqui. E esse teu pai é poderoso. E ele faz caminhos no deserto.
Ele cria rotas novas para você viver. Ele tem novidade de vida para você. Eis que Ele faz coisa nova. Esteja apercebido disso. E é engraçado porque quando nós falamos muitas vezes, não vos lembrei das coisas passadas, naturalmente falando, nós pensamos nas coisas ruins, né? Quando a gente diz, não lembra das coisas que passaram, e a gente fica, eu não posso lembrar das coisas ruins que passaram. Mas é engraçado porque antes de dizer, não vos lembrei das coisas passadas, Deus está despertando para algo que Ele fez de bom, né? E Ele diz, eu fiz isso, um milagre diante de você. E depois Ele diz, mas não se lembre disso não, porque o que está por vir... Porque o que está por vir é muito melhor. Porque a novidade que eu tenho para você, o recomeço que eu tenho para você, para a sua história, vai superar o que eu fiz lá atrás. Porque Deus é poderoso, como diz lá em Efésios, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme a atuação do seu poder em nós. Amém? Porque muitas vezes, amados, a gente põe alguns limites na atuação de Deus, justamente baseado nas experiências que nós temos. E é por isso que Ele está dizendo, ei, que tal você se despir das suas experiências e liberar para mim, porque eu quero fazer algo novo para você. Muitas vezes a gente quer limitar Deus, a atuação de Deus, baseado nas nossas experiências. Deus fez assim, então vai ser assim que vai ser feito. Ei, não, Ele é Deus. Que tal experimentar um caminho novo? Que tal experimentar uma rota nova? Deus é especialista em fazer coisas novas. Diga-se comigo, Deus... O meu Pai é especialista naquilo que é novo. E Ele tem novas oportunidades e novas chances para você. Amém? Recomeço é uma especialidade de Deus. E quando nós falamos de recomeço, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que a Bíblia é um livro de recomeços. E ela não esconde de nós os defeitos dos personagens que aparecem nela. Você já percebeu? Diferente das histórias, né, quando nós vamos ler talvez um livro de um grande imperador, talvez quando nós vamos ler um livro de alguma pessoa, alguma biografia, os pontos fortes eles são muito avultados. E às vezes a gente se sente, nossa, esse cara conseguiu isso, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou chegar lá? Mas é engraçado porque a Bíblia, ela demonstra também os pontos fortes e ela demonstra uma trajetória também que tem rastros de defeitos. Para dizer para nós que a gente pode também, que a gente também consegue. Amém? Diga eu posso. Diga eu posso recomeçar. E é engraçado porque nós lemos e quando vamos estudar sobre a vida de Moisés, nós entendemos que Moisés foi um homem que se destacou na Bíblia. Você concorda comigo? Moisés liderou o povo, ele passou por meio do Mar Vermelho, ele liberou uma multidão, ele foi ao encontro de Faraó e convenceu o Faraó de liberar o povo de Deus que estava cativo no Egito. E não apenas liberar, mas liberar e fazer com que o povo saísse ainda com despojos. Ninguém saiu de mão vazia. E nós observamos a vida de Moisés, nós vimos um líder excelente, paciente, porque o povo era um povo de dura cerviz, o povo murmurava, reclamava, e Moisés estava sempre trazendo uma solução, estava sempre intercedendo pelo povo diante de Deus, dizendo, Deus, o teu povo, ele quer comer pão. Aí Deus ia lá, dava pão, e Moisés vinha lá anunciar, vai ter pão. Moisés foi um cara excelente, mas sabe, Moisés, na história dele, ele precisou recomeçar. Moisés, nós sabemos que ele sabia da missão, né? Ele tinha isso como inclinação de missão da parte de Deus para libertar o povo. E quando ele tinha 40 anos, ele foi criado, nós sabemos que ele foi criado como filho, né? Como filho lá da filha de Faraó. Ele foi criado em toda a ciência do Egito. E Moisés, quando tinha 40 anos, ele saiu e ele tentou antecipar os planos de Deus, né? Ele saiu e foi tentar realizar uma libertação. Um egípcio estava lá brigando com uma pessoa que era do povo de Deus, né? E ele intercedeu naquele dali, matou o egípcio, escondeu o corpo e achou que estava realmente agindo, né? De acordo com uma inclinação que ele tinha de libertar o povo dele. Mas nós sabemos que aquilo dali trouxe um dano para a vida de Moisés, porque ele agora foi conspirado de morte. Nem o próprio povo reconheceu aquilo como um ato bom, né? E nós vimos que Moisés, por causa disso, ele foge. Ele foge e ele passa 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas.
E para muitos de nós, uma pessoa com 80 anos é uma pessoa considerada velha, que talvez não esteja nas suas faculdades para começar a escrever uma nova história. Ei, mas em Deus não existem limitações. Eu não sei a sua idade, mas eu sei que para Deus a sua idade é apenas um número. Ela não impõe um limite na atuação de Deus. E Moisés, ele é convocado por Deus. Deus intervém, se apresenta a Moisés por meio daquela sarça ardente, né? Deus se apresenta para Moisés, invade o tempo natural, né? Invade a cronologia natural e diz: ei, é chegado o tempo do seu recomeço. Você vai libertar o meu povo das mãos do Egito. E Moisés, hoje nós lemos sobre ele como aquele que foi o libertador do povo. Ei, meu irmão, você pode recomeçar. Não importa a sua idade, não importa o seu erro, porque talvez Moisés, ele fugiu porque ele errou. E ele quis antecipar um tempo que era de Deus para a vida dele, né? Ele não soube discernir o tempo, a estação adequada para ingressar e fazer e agir de acordo com aquilo que ele tinha no coração, de ser o libertador, de libertar o povo dele. Ele agiu com falta de sabedoria, mas isso não tornou ele descartável para os planos de Deus. Deus não descartou a originalidade do seu plano por causa do erro de Moisés. Muito pelo contrário, ele foi lá até ele. Disse: aí, é chegado o tempo. E se você ler a história, você vai perceber que Moisés botou muitas desculpas. Moisés resistiu. Eu estava lendo e tem no mínimo 5 coisas que ele aponta. Ah, tá bom, envia outro. Mas eu não sei falar. E talvez você esteja aqui nessa noite e Deus ele já comunicou algo para o seu coração para você fazer, para você realizar, e você está se pegando em muitas desculpas, contando muitas historinhas, dizendo para si mesmo: eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho influência, eu não tenho network, eu não tenho amigos que possam me levar nesse lugar, eu não posso fazer isso. Ei, meu irmão, se Deus te mandou fazer alguma coisa, Ele é o garantidor. Ele garante a palavra dele. Então se lança e começa a reescrever a tua história em obediência diante do Senhor. Amém? Sabe, mas não foi só Moisés que aconteceu isso. Se nós formos ler a história de Elias, Elias foi um homem de Deus, um profeta usado por Deus. E ele confrontou os profetas de Baal, e nós vimos isso como um relato incrível, né? Onde mais de 400 homens, profetas de Baal, estavam reunidos, e Elias desafia aquele povo, dizendo: eis, se Baal é Deus, o povo vai servir Baal, mas se Deus é Deus, o povo vai servir a Deus. E ele propõe um desafio, e Deus atende, né, com fogo aquele desafio de Elias, e aqueles profetas são mortos. Mas Elias se deparou com uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que estava matando gente, que estava matando profeta. E quando ela ficou sabendo do que Elias tinha feito, ela jurou a morte de Elias. E esse juramento, essa ameaça de morte de Elias, fez com que ele se sentisse ecoado. E ele sentiu medo daquilo. Olha só, veja só, o cara matou mais de 400 homens, mas sentiu medo por causa da ameaça de uma mulher. Tudo bem que tem mulheres, né? Tô brincando. Você pode rir nessa hora. Mas a questão é que ele enfrentou um desafio muito maior e se pegou com algo muito pequeno. E aquilo dali fez com que Elias parasse. E Elias se escondeu. Assim como Moisés fugiu, Elias, ele também se esconde, ele vai para uma caverna. Mas sabe, quando Deus nos chama para fazer algo, Ele é o maior interessado que nós venhamos a cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não se engane, meu irmão, antes de você nascer, Deus já tinha planejado um futuro glorioso para você. Na verdade, Ele te confiou para um propósito. Ele criou o propósito e disse: ei, agora para realizar esse propósito, não existe ninguém melhor do que você. Então, vai lá, você vai cumprir esse propósito. E quando nós não estamos cumprindo esse propósito, quando nós não estamos realizando aquilo que Deus nos chamou para fazer, isso pesa em nós. Isso pesa em nós, porque nós nascemos para aquilo.
E não pesa somente em nós, porque Deus também é o maior interessado que nós vemos a realizar aquilo. É como um pai que tem expectativa no seu filho. Amém? Deus é um bom pai. E Ele te preparou para você viver dias gloriosos aqui na terra. E quando você não está vivendo isso, você está indo de encontro, você está fugindo da vontade de Deus. E não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. É lugar de segurança para mim e para você. É neste lugar em que existe provisão. É neste lugar onde nós somos satisfeitos, onde nós somos completos. É neste lugar onde há plenitude de paz e alegria para as nossas vidas. No centro da vontade de Deus. E sabe, Elias se escondeu por causa daquela ameaça. Mas Deus ele foi ao encontro de Elias. Diz, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Vamos lá em 1 Reis, eu queria que você fosse comigo. 1 Reis, no capítulo 18. Você pode recomeçar. Eu não sei onde você parou, mas eu sei que você pode recomeçar. Em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E a Bíblia diz que ele pediu para si mesmo a morte. Olha só, um cara que matou mais de 400 profetas de Baal, por causa da ameaça de uma mulher, ele ficou tão afetado com essa informação que ele pediu para si mesmo para morrer. Talvez você que esteja me ouvindo, você já tenha se deparado com uma situação muito difícil na sua vida, e você também tenha feito isso, pedido a morte. Mas nessa noite, Deus está te conduzindo aqui, Ele te trouxe nesse lugar, e fez você estar conectado conosco, assistindo esse vídeo, para dizer para você que é tempo de recomeçar. Ele é um Deus de toda a vida. E Ele te chamou para viver. E não viver de qualquer forma, mas viver uma vida abundante. Você pode recomeçar hoje. E Elias pediu para si a morte. E ele disse, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E ele começou com um discurso, um discurso aterrorizado para Deus. E no versículo 6 diz, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse, levanta-te, come, porque o caminho lhe será sobremodo longo. Deus estava cuidando de Elias, amém? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Pensa numa comida forte. Até Horebe, o monte de Deus. No versículo 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Sabe, Deus, Ele te encontra em qualquer lugar. E diz, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo nessa caverna? Talvez essa seja a pergunta de Deus para você. Ei, o que é que você está fazendo parado? Ei, o que é que você está fazendo escondido? Ei, o que é que você está fazendo se lamentando e pedindo para não viver mais? E Elias dá uma desculpa e ele diz, Senhor, eu tenho sido zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E estavam procurando me matar. E Deus disse, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Sabe, eu vejo Deus aqui se apresentando para Elias. Mostrando a sua glória, mostrando o seu poder. E Elias olha para aquilo e ele estava muito afetado com aquela informação de que ele ia morrer, de que estava juramentada a morte dele. E ele, ao invés de contemplar aquilo, dizia assim, meu Deus, o Deus que eu sirvo é grande, é poderoso. Ele já realizou uma vez e vai realizar muito mais agora. Tem coisas novas para eu viver. Ao invés disso, ele se recolheu. Mas Deus, Ele insiste em nós. Deus não desistiu de você. Deus não desiste daquilo que te confiou para fazer.
Talvez você tenha desistido, tal como Elias. Entregou os pontos. Mas Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você. E Ele é o maior interessado que você recomece. E não recomece de qualquer forma, mas recomece com um ânimo redobrado. Porque a glória da segunda casa, a glória daquilo que você vai realizar em Deus, posteriormente, depois de você recomeçar, vai ser muito maior do que aquilo que você fez lá atrás. E ele diz, continuando a leitura, Elias se recolhe e na parte B do versículo 3 diz, eis que lhe veio uma voz de novo. Ele disse, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui de novo? E ele respondeu com o mesmo discurso, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso. E no versículo 15, Deus disse-lhe o Senhor, ei, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Ezael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, cada nome massa, ungirás profeta em teu lugar. Sabe, o que é que Deus estava dizendo para ele? Ei, volte para o seu caminho, volte a fazer. Volte a realizar o que eu chamei para você fazer, porque os profetas eram os responsáveis por ungir o povo, ungir o rei, ungir o próximo profeta. Então Deus estava dizendo para Elias, ei, volte para o seu posto e recomece a produzir, recomece a trabalhar, faça novas coisas em meu nome, porque eu estou mandando você fazer. E eu sou o garantidor da sua vida. E a partir disso, Elias vai, se levanta e vai. Elias recomeçou. Moisés paralisou e fugiu por causa de um erro. Elias paralisou e fugiu por causa de uma ameaça. Outra pessoa que fugiu por causa de um erro de desobediência foi o cara chamado Jonas. A Bíblia diz que Deus se apresenta para Jonas e diz, vai para Nínive. Se dispõe, vai a Nínive. E Jonas se dispôs, mas foi para Tarsis. Quando sabe que Nínive não é Tarsis? Ele pegou uma rota diferente, o caminho contrário. Deus diz, faz A. Ele disse, eu vou fazer B. E eu acho Jonas era eu estava lendo hoje, estava comentando com a Priscila hoje. Eu disse, Jonas era meio cínico, assim, né? Porque ele pegou o caminho errado, chegou no barco, tudo começou a dar errado, chegou aquele maremoto lá. E ele ficou caladinho. Ficou escondido dentro da popa do barco, dormindo. Todo mundo estava lá clamando para os seus deuses, dizendo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Todo mundo clamando. Os que não criam passaram a crer, né? Os que não falavam com nenhum Deus já começaram a criar um Deus e a gente precisa viver. E Jonas estava lá dormindo. E o povo diz, ei, tu não te importa não que a gente morra? Se levanta e clama também para o teu Deus. E Jonas se levanta, mas não diz a Bíblia que ele estava clamando para Deus, porque ele sabia que ele estava errado. Porque tem tempestades na nossa vida que somos nós mesmos que provocamos. Tem coisas que nós passamos que nós não precisaríamos passar, mas a gente escolhe errado. E acaba passando por algumas coisas. Mas sabia que nem isso limita o seu recomeço? E foi assim com Jonas. Aí ele diz, né, se vocês me tirarem daqui vai dar tudo certo. E o povo fica lá e joga ele para o mar, e ele é engolido por um peixe grande, como diz a palavra. E quando ele está lá dentro do peixe, a Bíblia diz que ele faz uma oração de arrependimento ao Senhor. E uma oração muito bonita. E ele faz uma oração falando da misericórdia de Deus, ele faz uma oração de arrependimento, de gratidão ao Senhor. E um novo começo se abre para Jonas. E se nós lermos Jonas, vocês podem colocar aqui para mim, por favor? Jonas capítulo 1, no versículo 2, diz assim. Jonas 1, versículo 2. Diz assim. Deixa eles abrirem que a gente vai saber o que diz. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora vai para o 3, no versículo 2. Isso foi antes de Jonas desobedecer, né? Ele desobedece, cai em si, se arrepende. E quando ele se arrepende, olha que engraçado. Deus fala a mesma coisa. Ele diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu do propósito. O propósito era que ele fosse, que ele realizasse. Jonas errou, mas se arrependeu.
E quando há arrependimento, a graça te alcança. E a graça te alcançando te dá poder, força para você se levantar, ouvir o comando de novo da voz do Senhor e fazer, realizar um novo começo. Viver uma nova história. E a Bíblia diz que Jonas foi e pregou para Nínive. E a cidade se arrependeu, ele ficou chateado, mas não era isso que nós queremos focar nessa noite. O que eu quero dizer para você é que você pode também ter desobedecido, ter errado, mas isso não é um empecilho para você recomeçar hoje. Havendo arrependimento genuíno, meu irmão, Deus é maior interessado de te ver realizando o propósito que Ele mesmo te confiou para viver. E Ele está com a mesma ordenança, tal como aconteceu com Jonas. A mesma palavra. Ei, você vai fazer isso. Sabe? Está na hora de você abrir aquela gaveta dos seus sonhos adormecidos. Dos projetos que foram colocados na gaveta porque você achava que você não tinha capacidade e habilidade para fazer. Ou porque você não se achou digno de fazer. Por algum erro que você cometeu. Ei, meu irmão, se você não se arrependeu, se arrependa hoje. E recomece. Porque existe graça para você recomeçar. Existe graça para você recomeçar. Sabe, outra pessoa que lidou com a frustração e precisou recomeçar foi Pedro. Pedro, ele tinha dito para Jesus que ia morrer por ele. E ele tinha convicção que ele ia morrer. Porque ele falou, e nós conhecemos o caráter de Pedro, nós sabemos, né, que Pedro era um cara impulsivo, e ele dizia e não tinha papa na língua, ele dizia mesmo. Ele era impulsivo, tanto que arrancou lá a orelha daquele soldado. E ele disse para Jesus, eu não vou te negar, eu vou morrer por você. E nós sabemos que Pedro negou a Jesus, e a Bíblia diz que quando Pedro negou a Jesus, ele chorou amargamente. E a Bíblia não foca tanto nessa história, mas eu imagino que Pedro não ficou feliz com a sua atuação, com a sua performance. Por quê? Porque ele tinha projetado uma performance e ele não conseguiu corresponder àquela performance. Isso trouxe frustração para Pedro. É tanto que quando Jesus ressuscita, ele diz, avisa para os discípulos e a Pedro. Por que essa ênfase em avisar também para Pedro? Porque Pedro não estava bem. Pedro estava se condenando porque ele negou Jesus. E é engraçado porque depois que Jesus ressuscita, que ele vai lá, Pedro está pescando. Ou seja, Jesus tinha chamado Pedro agora, quando nós vamos ler o trajeto, né, Jesus com os discípulos, Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. Pedro abandona tudo, segue Jesus, porque ele entendeu que a realidade de vida agora que ele foi chamado para viver foi ser pescador de homens. Mas por causa de uma frustração, por causa de um mau desempenho, de uma performance que ele achou que conseguia fazer e não deu conta de fazer, ele se sentiu tão frustrado que ele disse, não sou digno de ficar trilhando esse caminho, eu vou voltar para fazer o que eu estava fazendo antes, porque eu sou melhor pescando. Ei, meu irmão, você é melhor fazendo o que Deus te chamou a fazer. Você é melhor fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. É como eu li lá na frente. Ei, não olha para trás, não. Não vos lembreis das coisas passadas. Deus tem coisa nova. A nova realidade de Deus para Pedro era que ele fosse pescador de homens. Mas ele voltou para pescar. E Jesus vai, né, ao teu encontro. Nós sabemos que Jesus vai lá. E os discípulos reconhecem que é Jesus. E Pedro fica tão envergonhado que ele se joga no mar. Mas Jesus tem uma conversa com ele. E essa conversa marcou um recomeço na vida de Pedro. Ele disse, Pedro, tu me amas? Eu tenho uma missão para você. A mesma missão que eu lhe dei lá atrás, de ser pescador de homens, eu estou reafirmando para você. Você precisa apacentar as minhas ovelhas. Fazer o que eu te chamei para fazer. Pedro, essa é a missão que eu tenho para você. E Pedro ali foi tratado por 3 vezes, respondendo a mesma coisa, sabendo da sua limitação. Mas Jesus insistiu em Pedro. Queria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 5. Você pode recomeçar.
Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Em Lucas, no capítulo 5, nós vemos um relato aqui da pesca maravilhosa. E é bem interessante isso, queria que você acompanhasse comigo, amém? Lucas, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, tinha uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha que interessante. Eu estava estudando sobre isso e vi que a pesca naquela época ela era realizada de noite. E para pescar, os pescadores eles levavam uma lamparina, uma tocha também. Porque isso atraía os peixes, chamava a atenção dos peixes. E como não havia refrigeração, era natural que eles pescassem, passassem a noite pescando, porque de manhã os peixes já estariam fresquinhos para ir para o mercado, né? Porque não havia refrigeração, então não tinha como passar tanto tempo para liberar aquela mercadoria. E eles passaram a noite inteira pescando, fazendo do modo que era convencional a fazer. E, naturalmente falando, não era razoável se pescar pela manhã. Era uma atividade difícil de ser realizada pela manhã. Todos pescavam durante a noite, justamente por causa dessa questão. Mas, olha, é engraçado porque aqui nós vemos um recomeço. Mas é um recomeço de trabalho, com uma estratégia diferenciada. Com uma estratégia diferente da normalidade. Com uma estratégia não tradicional. Está comigo? E é engraçado isso, porque quando Jesus disse, ei, ele utiliza o barco, e ele diz, agora vão, estendam as redes e pesquem. Lancem ao largo as redes para pescar. O pescador experiente, ele disse, ei, peraí, eu sei fazer. Você não é pescador. Talvez, se fosse algum de nós, recebendo um comando não tradicional para realizar algo que nós somos peritos em fazer, nós tivéssemos um bom discurso para explicar para aquela pessoa que não era assim que fazia. Ei, não é assim que se faz. Sabe por que a gente pesca de noite? Porque tem a luz, porque atrai o peixe. E a gente não pegou nada desse jeito por um percalço aí, né? Mas essa noite, quero dizer para você que quando Deus te der uma nova estratégia para você recomeçar a fazer alguma coisa em relação aos seus negócios, não tenha medo de recomeçar, seguindo os comandos de Deus. Tem que fazer de novo, tem que pescar, mas essa vez vai ser diferente. Ei, da vez diferente, de acordo com a orientação divina, vai acontecer coisa diferente. E nós vimos aqui uma pesca sendo recomeçada num período não convencional. E ela foi muito bem sucedida. Olha o versículo 6. Diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Talvez você tenha feito tudo o que era para fazer de acordo com a sua perícia. E por causa disso, você paralisou. Porque você fez tudo o que devia fazer, você sabe, você é conhecedor daquilo e você realizou tudo o que era necessário fazer, mas não deu certo. Ei, debaixo do comando de Deus, existe um recomeço para você e você vai poder fazer agora instruído pela palavra. E os resultados vão ser diferentes. Você pode recomeçar. Mesmo sabendo muito. Mesmo sendo perito em alguma coisa. Você pode recomeçar. Diga, eu posso recomeçar.
Você pode mesmo? Você está consciente disso? E sabe, amados, nós vemos ao longo de toda a Bíblia, nós poderíamos passar por vários personagens na Bíblia que recomeçaram, que viveram histórias novas, uma nova realidade, uma nova experiência. E nós vimos que Deus é um Deus perito em novo, em novidade. Simplesmente porque ouviram o comando de Deus. Porque se você percebeu, em todos os relatos que nós lemos, houve intervenção divina, dando instruções novas. Houve uma instrução do alto. Houve um posicionamento diferente. E nessa noite, você que está nos ouvindo, você que está aqui, você está aqui para receber instruções divinas, para você recomeçar. Receba esse culto não como mais um culto na sua vida, mas como uma oportunidade que Deus está te dando para você viver algo novo. Para você viver uma nova realidade, uma nova história. Fazer diferente. Sabe? Recomeçar é diferente de pausar. Eu não sei se vocês já jogaram videogame, mas você tem como estar jogando, dar pausa e retomada ali, ou então reiniciar, recomeçar o jogo. Deus está te chamando para recomeçar o jogo, para reiniciar o jogo. Porque quando você reinicia, você já vem com a experiência, você adquire a experiência da jornada, e agora você vai ter a oportunidade de recomeçar de maneira diferente. Porque recomeço exige postura diferente. Não dá para começar de novo com as mesmas mazelas, com os mesmos pesos, com os mesmos fardos. Não. Recomeçar tem que ser diferente. E para ser diferente, você precisa estar sensível para ouvir os comandos daquele que é o maior interessado em que você vá bem. Na verdade, ele te criou para ir bem. Ele te planejou para ir bem. Outra pessoa que precisou recomeçar foi aquele filho pródigo, né? O filho pródigo, nós conhecemos a história, nós sabemos que ele quis viver algo que não era para aquele tempo. Ele quis antecipar uma herança. Nós sabemos que a herança, você só recebe herança quando há morte, né? Quando há morte do progenitor, então a herança fica para os descendentes. E ele simplesmente quis antecipar aquilo. Ele quis antecipar o tempo. Isso me lembra de Moisés, que também quis antecipar algumas coisas. E por isso, ele desandou na vida. Mas houve um ponto em que ele caiu em si. Ele se arrependeu. E experimentou também um novo começo na vida dele. Porque ele foi celebrado novamente como um filho. Ele tinha se desviado do caminho, querendo antecipar prazeres, antecipar bênçãos. Porque tem bênção que quando são antecipadas, elas não são mais bênçãos. Porque é necessário nós termos estrutura. Amém? Você precisa ter estrutura em Deus. Foi uma pessoa também que recomeçou. E a gente podia citar Abraão, podia citar Ruth, que recomeçou também. Paulo, né? Saulo, que recomeçou uma nova história em Deus como Paulo. Davi, Isaac, tantos outros. E sabe, Deus, ele propôs tudo que é necessário para que eu e você venhamos a recomeçar. Como ele fez isso? Enviando Jesus. Quando ele enviou Jesus para morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, em Jesus, nele, nós temos um novo começo. Nós temos a oportunidade de recomeçar. E não de qualquer forma, mas recomeçar com a vida de Deus, com a natureza de Deus, inclinados para Deus, estando sensíveis aos comandos de Deus. Jesus foi o plano de recomeço para nós. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E sabe, essa é a noite de você recomeçar. Talvez você passou muito tempo
fazendo as coisas acontecerem na força do seu braço, fazendo por conta própria. Mas não é assim que Deus planejou. Deus quer que você coopere com Ele, que você ande com Ele. Ei, os caminhos de Deus, eles são altos e já são garantidos. Um futuro de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Vocês estão comigo? Diga assim: eu posso recomeçar. Você entendeu isso? Então eu queria fazer um convite para você que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e está necessitando urgentemente viver uma nova história na sua vida, que está precisando de uma intervenção divina. E Deus marcou esse culto para você hoje como uma intervenção divina na sua vida, para que você tenha a oportunidade de recomeçar. Se você nunca fez uma aliança com o Senhor, ou se você fez aliança e desviou, tal como nós lemos aqui, você cometeu algum erro, ou você se frustrou com alguma coisa, ou você se deparou com alguma ameaça, alguma ofensa por alguém, ou você se deparou com fracasso, estratégias fracassadas na sua vida, nos seus negócios. Essa é a oportunidade que Deus te dá para você recomeçar. E eu quero orar por você. Sabe? O melhor recomeço é quando nós dizemos sim para Jesus. E a vida de Deus vem habitar dentro de nós. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passam. E eis que tudo se faz novo em nosso espírito, em nosso coração. E em comunhão com o Senhor nós podemos agora trilhar caminhos altos. Nós podemos andar em novidade de vida. Nós podemos viver a vida que Ele planejou para nós. Esse é o melhor recomeço. Jesus é o recomeço que você precisa. Amém? Então, se existe alguém aqui nessa noite que nunca fez uma aliança com o Senhor, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida, como nós cantamos, que é a bênção se derrame sobre você nessa noite. E não apenas sobre você, mas sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E até 1000 gerações. Nós queremos orar por você. Existe alguém nessa condição aqui nessa noite? Se você está nos acompanhando no online, na transmissão que nós estamos fazendo, e você quer fazer essa confissão, vamos fazer algo diferente? Coloca a mão no seu coração. Todo mundo, vamos colocar a mão no coração. Você que está aí também conectado conosco na plataforma do YouTube, coloca a mão no seu coração. E você vai repetir o que eu vou falar. Amém? Você vai repetir. E eu creio que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Essa é a noite que o Senhor preparou para você, para que você recomece, para que você experimente coisas novas. Deus, Ele está fazendo algo novo e Ele quer que você esteja percebido disso. Mas para que você esteja percebido, você precisa estar conectado com Ele. Você precisa tê-lo na sua vida, você precisa estar inteiramente ligado com Ele. Isso só é possível pelo novo nascimento. Então, com a mão no seu coração, você que entende isso, quero que você diga comigo assim, diga: Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não consigo. Eu reconheço que você é aquele que morreu a minha morte para que eu possa viver a sua vida. E nessa noite, eu Te reconheço como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. E faço uma aliança contigo. E eu creio que viverei uma nova história e um novo começo na sua presença. Em nome de Jesus. Amém?